Sejam bem-vindos a mais um episódio do GoiaCast. Esse episódio é muito importante e esclarecedor porque nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização sobre o suicídio. Eu tô aqui com 3 convidadas muito especiais e se você quer saber mais sobre o Setembro Amarelo, fique ligado no GoiaCast. Então, meninas, sejam bem-vindas. Prazer tê-las aqui conosco hoje. Eu tenho certeza que vai ser um episódio, assim, cheio de informação, de esclarecimentos e de aconchego para quem está passando por momentos difíceis. Então, nesse momento, eu vou apresentar nossas convidadas ilustríssimas. Aliás, vou deixar que elas se apresentem. Mas estamos aqui com a doutora Georgia, Márcia e Shirley, que são alunas do 4º período de psicologia. Vamos começar aqui pela Shirley. Se apresenta, Shirley, para nós. Meu nome é Shirley, sou aluna de psicologia do 4º período da Uni-Goiás. Estamos aqui para poder aprender sobre o Setembro Amarelo, não é isso? Com certeza. Eu sou a Márcia Almeida e é um prazer estar aqui nesse podcast para poder falar de algo que a gente tem se aprofundado um pouquinho mais desde que a gente iniciou na psicologia. Doutora Georgia, se apresente para nós. Primeiro, quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de estar participando desse podcast, nesse momento tão especial e essa data que a gente precisa reafirmar não só em setembro, mas durante todo o ano, né? Meu nome é Georgia, eu sou professora de psicologia da Uni-Goiás e também sou professora de medicina aqui na Uni-Goiás. Sou psicóloga e antropóloga, com formação clínica e técnica em psicanálise e, além disso, sou coordenadora do Núcleo de Apoio Psicopedagógico daqui da Uni-Goiás. Bacana, é isso, né? Vocês viram aqui que os nossos convidados são de peso, então a gente vai esclarecer tudo e a intenção aqui, gente, é que a gente possa chegar e ajudar ao máximo as pessoas que estão passando por um momento de vulnerabilidade, né? Então, pra gente contextualizar, eu vou fazer as perguntas, a doutora Georgia responde, as meninas complementam e assim a gente vai seguindo. Então, pra gente começar, eu queria, doutora Georgia, que você falasse um pouco pra nós sobre a origem do Setembro Amarelo e por que essa campanha é tão importante. Bom, a origem foi em 1994, nos Estados Unidos, em uma situação em que um adolescente de 17 anos, que gostava muito de carros, né? Ele gostava de arrumar carros, e ele tinha um Mustang amarelo, né? E em um determinado momento, ele cometeu um autoextermínio dentro do carro, dentro do Mustang amarelo. Então, na situação do velório, na situação do enterro, a família e os amigos distribuíram um lacinho amarelo para as pessoas que estavam ali, justamente para fazer essa conscientização. Já que o carro, né, tem esse símbolo dele gostar tanto e da cor amarela, então ficou marcado, registrado. E como foi em setembro, passou a ser uma data mesmo específica no Setembro Amarelo. Já no Brasil, a campanha ganhou força a partir de 2014, né? E assim se tornou uma campanha nacional também, administrada inclusive pelo Ministério da Saúde. Nossa, que interessante, eu não sabia desse detalhe aí do porquê, né, da cor, do lacinho, e esse símbolo ficou, né? O símbolo ficou. Interessante, não sabia sobre isso. Aleatório, as cores que estão dando aos meses, sobre os assuntos que estão se tratando, não são. E aí a gente não se apega aos detalhes, né? A gente vive o Setembro Amarelo, mas às vezes a gente não se pergunta. E eu realmente nunca tinha parado para me perguntar por que do Setembro Amarelo, né? O lacinho também tem um significado especial. Ampliar essa rede, ampliar os laços, né? A ideia é justamente de ampliar os laços para pessoas que se sentem em depressão, né? Ou tristes, ou desiludidas, saberem que elas não estão sozinhas. Entendi. Por isso que o lacinho vem acompanhado da frase: você não está sozinho, você não está sozinha. É no sentido mesmo de formar os laços e de enriquecê-los, né? Que por vezes a correria do dia, enfim, toda essa movimentação que a gente tem no dia a dia, por vezes a gente vai deixando
o que mais importa, né, que é o contato, que é o afeto, que é o acolhimento entre as pessoas, né? A convivência entre as pessoas vai deixando de lado. Então, esse laço é para reafirmar essa união. Que bacana. E essa campanha é uma campanha mundial, né, meninas? Sim, é uma campanha que ela acontece em todo o mundo, né? É uma conscientização mundial onde busca o acolhimento das pessoas que, como a professora falou, que estejam passando por um momento de dificuldade emocional, que ela consiga se sentir acolhida nesse momento. Ótimo. E aí eu sei que assim, existem muitos mitos, né? Mitos e verdades sobre o suicídio. Eu nem gosto muito de falar essa palavra, não. Eu acho essa palavra tão forte, mas é preciso ser falado, né? Mas existem muitos mitos e verdades, assim, do porquê. O porquê que a pessoa chega nesse ponto, né? E eu acho importante a gente falar, assim, do antes. Como começar a pensar no que está acontecendo comigo? O que está acontecendo no outro? Será que eu posso ajudar de alguma forma? O que você me diz sobre isso? Bom, os mitos, infelizmente, eles atrapalham bastante. Porque as pessoas tendem a considerar essa ideia da tristeza, vamos dizer assim, como passageira, como algo que pode ser passageiro. É necessário distinguir tristeza de depressão. Tristeza é um sentimento, é uma emoção que cabe a todos nós, né? Às vezes a gente perde alguém querido, podemos ter situações não tão específicas assim, mas subjetivas que nos trazem também tristeza. Agora, depressão é um diagnóstico, é uma psicopatologia, né? Mas ela é mostrada, ela já começa os indícios, os sinais com esse desânimo, uma certa fadiga, uma certa tristeza. Mas os mitos que mais rondam isso é falta de Deus, falta de fé, né? E não é falta de Deus, não é falta de fé. Pessoas que religiosas também podem Sim. ser diagnosticadas com depressão, né? Podem. E acontece muito, né? Não existe um parâmetro assim, essa pessoa vai ter, essa pessoa não vai ter, pode acontecer com todos nós. E isso é ruim pelo seguinte: a pessoa se sente responsabilizada por aquilo que ela não dá conta de combater. Quando você fala isso é falta de Deus, isso é falta de fé, a pessoa entende que é ela quem precisa se curar, vamos ver assim, sendo que ela não tem condições de combater esse E acho que ela se culpa duas vezes, né? Exato. Se culpa por estar triste e se culpa porque, então eu preciso procurar Deus, a minha fé é que tá falha. E ainda se culpa por se achar que em algum momento ela errou. Onde foi que eu errei, que eu deixei de ter fé para eu entrar em depressão, né? Então, ela já tá com uma carga emocional pesada, né? E ainda é acusada. Então, isso realmente é muito ruim. E tem outros mitos, como isso é mimimi, isso é para chamar atenção, né? Isso é frescura. A pessoa que está falando que vai cometer autoextermínio não vai, é só para chamar atenção. Cuidado, porque às vezes a pessoa tá dando sinais, né? Tá dando sinais, e se ela chega a falar, ela pode estar chamando sim atenção. Mas atenção no sentido de buscar socorro. Me ajuda, né? Então é necessário ter cuidado com isso. E assim, a gente preciso assim, a gente ficar atento, não é, doutora, nas pessoas que estão ao nosso redor, porque como a senhora falou, e a gente pensa, é uma tristeza, porque a tristeza, eu penso assim, no meu modo leigo de pensar, a tristeza vai e volta, e é um sentimento normal do ser humano, a gente tá aqui nesse mundo, a gente passa por dificuldades, por problemas, então tem dia que a gente tá feliz, tem dia que a gente tá triste. O importante, eu penso, é que a gente não mergulhe nessa tristeza, que a gente viva somente na tristeza, e aí quando a gente chega nesse ponto, todo dia eu tô triste, nada mais me faz feliz, aí eu preciso de ajuda. É isso que a gente gosta de comentar sobre o dia cinzento, né? Tudo é cinzento.
para a pessoa que está em depressão. Então, tá todo mundo feliz, tá tudo cooperando para estar no momento de descontração e a pessoa não se sente naquele momento. Então, tudo para ela é cinza. Isso, e aí é importante, assim, até para quem tá nos ouvindo, nos vendo, pensar, opa, se eu tenho esses dias cinzentos, então eu não tô só triste, eu preciso de ajuda. Porque eu penso que quanto antes a gente busca ajuda, é mais fácil de resolver o problema, né? E às vezes a gente fica assim, não, vai passar, e quando a gente vê, o problema tá maior e mais difícil de ser cuidado, é isso? Sim. Mas infelizmente, e digo infelizmente mesmo, eu sinto um certo pesar com isso. As pessoas demoram muito para buscar ajuda. Tá? Se você quebra um osso, você não vai demorar nem meia hora para ir para o hospital. Né? Porque aquilo vai estar doendo tanto que você vai buscar ajuda. E na depressão, a dor é muito intensa e muito profunda, mas as pessoas vão jogando pra frente. E é dentro, né? A dor é lá dentro, então às vezes quem tá de fora não consegue ver pra poder ajudar. E vai protelando, e por vezes ela não tem nem mesmo força para buscar ajuda. Então, os sinais, eles passam despercebidos também pela maioria das pessoas. Mas tem alguns pontos que podem ser notados, como, por exemplo, um isolamento repentino. A pessoa pode até não ter tanta sociabilidade assim, pode até não ter um grande círculo de amigos, mas ela passa a recusar convites, ela já não sente mais prazer em fazer coisas que ela antes gostava. Né? Ela, por exemplo, situações de família, encontros familiares, ela começa a recusar, começa a negar. Um emagrecimento repentino, né? Porque vai faltando fome, vai deixando de ter vontade de comer. Ou então o oposto também, um processo de engorda muito rápido, porque vai descontando essa insatisfação no alimento. Também é necessário falar que uma pessoa que tem um diagnóstico de depressão, na verdade, ela perde o sentido da vida. Porque quem atribui o sentido da vida somos nós. A gente levanta com objetivo, com o desejo de estudar, trabalhar, comprar a casa da avó. Né? A gente tem objetivos, a gente tem metas. De viajar o mundo, de conhecer tal lugar específico, de voltar em algum lugar que quer muito conhecer. Então, a pessoa que tem depressão, ela vai perdendo o sentido, ela vai perdendo a noção do quanto ela pode ainda viver. Então, se você perguntar para uma pessoa depressiva por que ela está triste, ela nem mesmo sabe te responder. Porque quando a gente está triste, e você me pergunta, Jorge, você tá triste? Eu posso falar, aconteceu tal situação comigo. Entende? Eu tô triste por isso, a gente consegue pontuar a tristeza, a gente consegue localizar o motivo da tristeza. A depressão, um dos sinais é justamente essa incapacidade de expressar o porquê está triste todos os dias. Está sem ânimo todos os dias, está fadigado todos os dias. Só que a depressão é uma doença tão cheia de ciladas que, por vezes, a depressão ela tem dois polos, que daí que vem o transtorno bipolar. Tem o polo depressivo e o polo maníaco. O polo maníaco, a pessoa ela não aparenta estar com depressão. Só quem tem um olhar muito aguçado, um olhar clínico, especializado e profissional. Por quê? Porque a fase maníaca, a pessoa fica eufórica. Entendi. Ela fica eufórica, ela fica alegre, ela promete tudo, ela compra demais, se torna uma compulsão à compra, né? Uma necessidade de suprir essa insatisfação pessoal. Então ela torra o cartão de crédito. Ela quer preencher um vazio. Exato. Que ela não sabe por que tá vazio. E aí vai em busca disso e as pessoas olham não com um olhar de nossa, tem alguma coisa operando de uma forma diferente ali, né?
consideram que tudo bem, uma pessoa que é consumista demais, que está eufórica demais. Só que esses polos, eles vão alternando, ora mania, ora depressão, ora mania, ora depressão. E por vezes eles são milimetricamente calculados, por vezes não. Entendi. Por isso que confunde muito as pessoas. Então é importante a gente observar bem o comportamento de uma pessoa que está, por vezes, como a senhora disse, em fase de não sair, se negar, e depois, a um certo tempo, ela está muito eufórica. Não é que a depressão passou, é porque ela está oscilando, então. Ela está oscilando. Infelizmente, a depressão não tem cura. Então, ela tem, é uma doença que a gente consegue controlar com a psicologia e com a psiquiatria. Mas cura a gente não pode falar sobre isso. Pelo menos não em 2025. Talvez no futuro a gente consiga falar sobre isso nesses termos. Mas hoje não. E isso confunde inclusive a pessoa depressiva. Porque ela fica confusa. Por vezes eu tô sem vontade de levantar da cama e fazer uma higiene pessoal. E das 7 dias a pessoa está eufórica. Levanta, se maqueia, penteia o cabelo. Querendo o mundo, querendo gastar, mas a gente percebe que é uma euforia a mais. Não é uma euforia normal. Não é uma alegria, vamos dizer assim, normal, genuína, uma coisa que, só fica... Doutora, então a gente também pode falar que a pessoa, quando ela começa na psicoterapia, ela a psicoterapia vai levar ela a entender esses momentos dela. Sim, com certeza. Porque ela vai entender que o dia que ela está triste é da depressão, o dia que ela está no estado de mania é da bipolaridade, mas ela começa a se regular. Pode ser isso, então? É necessário entender também que o paciente, quando ele é um paciente psiquiátrico, a dinâmica fica diferente. A gente espera essa dinâmica, esse nível de compreensão de pessoas típicas. Por vezes, o paciente depressivo ele não tem força de ir na sessão, por exemplo. É claro que parte do processo psicoterapêutico é justamente conscientização. Há uma parte de ensino em saúde com o paciente. Explicar a necessidade mesmo quando ele não quer levantar da cama, da necessidade de seguir com o tratamento. E quando a gente fala assim, a gente está falando mais voltado para adultos, né? E quando a depressão é na criança, é no jovem, que hoje em dia é tão habitual jovens trancados dentro de um quarto, na frente de uma tela. E aí, assim, como despertar dos pais para falar, opa, até aí era só aquele vício na tela, agora já não está sendo mais, ele não quer socializar, ele não quer sair, é só por conta da tela ou seria uma depressão? Como que a gente pode analisar isso, assim, com olhos leigos de pais para se atentar a esse detalhe? Os critérios diagnósticos, eles precisam ser permanentes. Não é algo pontual. Não é um final de semana que o adolescente está sem paciência, vamos dizer assim. É algo que é sistemático, vai se prolongando, a pessoa vai se isolando, ela vai perdendo a satisfação das atividades comuns, não quer jogar uma bola, vai perdendo inclusive o interesse pelo videogame. Entendi. Vai se isolando. Isso na escola também fica muito aparente. As professoras, nesse sentido, elas têm um olhar aguçado para aquelas crianças. Por quê? Porque como estão com elas todos os dias, uma frequência diária, uma rotina, consegue perceber a oscilação do comportamento e a oscilação do humor. Entendi. Geralmente elas entram em contato com os pais, perguntando se tem alguma coisa acontecendo para justificar esse comportamento. E por vezes o isolamento ele não se dá de uma forma clássica de você se isolar. Ele se dá com muita agressividade e com muita irritabilidade.
Porque a oscilação do humor no transtorno bipolar, ele é frequente. Entendi. Então, um aluno, de repente, começa a apresentar um comportamento em que ele briga com todos os colegas, ele não se dá bem com ninguém, ninguém quer fazer trabalho de grupo com ele, ninguém quer para o aniversário. Por quê? Porque é uma pessoa, é um aluno que está demonstrando um comportamento hostil com o outro. Então, isso pode ser um sinal também. Não necessariamente é só tristeza, não necessariamente é só isolamento. Uma mudança de comportamento, Uma mudança. né? Mas essa mudança, ela tem que ser frequente. Tem que ter uma permanência. Aham, entendi. Porque o jovem acaba que ele oscila muito, né? De humor, de vontade de... No dia que... O meu mesmo, no dia ele gosta de futebol, no dia ele gosta de beach tênis. Então, o jovem, ele oscila muito as vontades, os desejos e o que faz ele feliz. Então, se essa oscilação de tristeza, de isolamento, se ela se mantém, a gente precisa ficar alerta. Exato. Por exemplo, gosta muito de determinada pessoa da família, gosta muito de visitá-la ao final de semana. De repente não quer ir mais. De repente não tem mais prazer naquela atividade. Aí você fala, vamos num restaurante tal, vamos fazer tal coisa. Coisas que a pessoa gosta, a pessoa nega tudo. E isso passa a ser uma prevalência. Entendi. Aí já bota o olho lá em cima que alguma coisa estranha está acontecendo. Sobretudo criança e adolescente. Certo. Que tem uma necessidade de interação maior. Eu acredito que é nesse ponto, doutora, a gente pode falar do bullying, né? Porque se a criança já vem com essa dentro do espectro da depressão, e aí ela ainda sofre o bullying, lógico que também ela está levando a isso por causa da depressão, não é algo que ela quer, e ela sofre o bullying e potencializa, né? Com certeza. Porque o bullying, o princípio do bullying é justamente ridicularizar o outro e excluir o outro. E a pessoa já está se sentindo mal, já não está se sentindo adequada, já não tem um sentimento de pertencimento, né, que é o que nos une. O grupo se une pela ideia, pela identidade de estar pertencendo a alguma coisa, né? E aí a pessoa já se sente excluída, já se sente marginalizada ali, não se sente integrante. Por exemplo, as torcidas de futebol, elas são importantes, porque é um momento em que aquelas pessoas elas se sentem pertencentes a um grupo social. Tem uma identidade sendo carregada ali. E aí na escola isso se potencializa, porque quanto mais jovem, mais a necessidade de estar em grupo. Sim. E quando você é excluído de todos os grupos... É muito doído, né? Isso é muito doído. E aí é tão complicado quando a gente fala de bullying, porque a gente conscientizar um adulto que ele não deve fazer bullying é uma coisa. Agora, um jovem que está naquela fase de ser o engraçadinho, de ser o descolado, de chamar a atenção, ele não pensa na gravidade do resultado da ação dele. Eu falo muito para os meus filhos assim, se coloca no lugar do outro. É uma tarefa simples. Coloca no lugar do outro. Você gostaria de estar recebendo essa fala, esse olhar, essa atitude? Se a resposta é não, não faça. Porque é muito doído para quem sofre bullying, né? Eu sofri muito bullying, mas na minha época não tinha bullying, porque eu era muito magra. Eu era a Olivia Palito, então era... Mas assim, eu não sei se era o meu psicológico, mas não era algo que me abalava tanto. Mas eu sofria, não deixava de sofrer por isso. Me sentia feia, me sentia excluída do grupo, porque era muito magra. E a gente vê, assim, os jovens de hoje muito... Não posso dizer agressivo, porque essa palavra é muito forte. Mas eles vão sem piedade, assim, quando eles querem mesmo fazer o bullying com algum outro jovem. Sem pensar o quanto isso é sofrido pro outro, né? E hoje a gente está numa geração em que nós temos à disposição a internet, né? Isso muda tudo. Por quê? Porque a possibilidade de exposição é maior. Um vídeo gravado, uma foto feita. Na minha época, eu sou pré-internet, né? Na minha época não tinha essa possibilidade de fazer um vídeo em sala de aula
possibilidade de tirar uma foto em sala de aula, é ridicularizar a pessoa a ponto disso se exponenciar, viralizar, né, na linguagem hoje em dia da internet. Tampouco essa perspectiva do cancelamento generalizado, né? E hoje isso acontece. E facilita mais ainda o bullying, porque a gente quebra aquele filtro, assim, de falar pessoalmente, a gente ainda tem um certo receio. Agora, quando a gente tá em um grupo de WhatsApp, vamos falar. A gente conversa muito isso em sala de aula, né, Shirley? A gente tem umas discussões com os professores muito sobre isso, sobre qual que é o limite da brincadeira que vira bullying. Como que a gente vai fazer enquanto futuros psicólogos, quando a gente estiver clinicando, como que a gente vai fazer para poder definir isso, né, em consultório e conversar com o nosso paciente sobre isso? Quando falar para ele, não, isso é bullying, isso que você está sofrendo, não, isso aqui é uma brincadeira. Então, quando a gente lida com jovens, com crianças, muitas vezes eles não têm a proporção da consequência. Eles não têm a ideia da consequência daquilo que eles estão fazendo. E vão muito, como você disse, eles querem até chamar a atenção para si e ser o descolado da turma, aumentando cada vez mais a agressão com o outro, não pensando na consequência para aquele outro que ele está fazendo. Então, quando a gente pensa em bullying, em ridicularizar os outros, a gente tem que pensar muito no buscar que esse jovem pense na consequência daquilo que ele está fazendo, do comportamento que ele está tendo. Se esse comportamento com aquele colega, como vai ser a consequência disso? Qual pode ser a consequência? Eu acho que passa por aí, assim, nessa criação de ideia de consequência de comportamento, porque não é só eu tirar uma foto e expor na internet, tem uma consequência disso. Aquela pessoa que foi fotografada, que foi exposta, que foi ridicularizada, vai sentir. Então, como que eu vou fazer para poder... Eu posso fazer isso? Eu tenho esse direito com o outro? Então, eu acho que a gente tem que passar por essa seara aí, por esse limite, né? Isso nem sempre atinge, aliás, quase nunca atinge só o adolescente. Isso se estende para a família, isso se estende para os caminhos. E a adolescência é uma fase da vida muito delicada, porque a identidade está sendo construída nessa fase, né? E essa violência sofrida faz com que a pessoa se sinta cada vez mais insegura. Ela vai desenvolvendo medos, ela vai desenvolvendo inseguranças, ela fica com uma percepção do próprio corpo, da própria imagem abalada, né? E isso dificulta o processo de amadurecimento da pessoa e, sobretudo, um processo de defesa também. Ela vai começando a incorporar que aquilo ali faz sentido e vai internalizando essas violências. Isso. E aí entra muito o papel da rede de apoio, né? Da família, de quem está próximo, da escola, né? Que tem um papel muito importante nisso, nesse olhar, até de instruir a família, falar, olha, tá acontecendo isso, vamos buscar ajuda, vamos ver como que isso pode ser direcionado. E aí, doutora, eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre a importância da rede de apoio. Quem é a rede de apoio e como a rede de apoio pode ajudar as pessoas que estão nessa situação? A rede de apoio são as pessoas, né, composta pelas pessoas mais próximas da pessoa que está passando por dificuldades, tristezas, fadigas, enfim, está passando por depressão. Agora, é necessário falar alguns pontos. O primeiro ponto realmente é a empatia. Quanto mais empático for, melhor. No sentido de entender a dor do outro. Não no sentido necessário de se colocar na dor do outro, porque por vezes esse é um exercício difícil para algumas pessoas. Mas compreendendo que aquela dor pode ser sua em algum momento. Entende? E o ponto-chave da empatia é o exercício de acolhimento sem julgamento. Porque as pessoas, elas tendem a querer dar um conselho, elas tendem a querer falar uma palavra. E às vezes esse conselho vem carregado de lição de moral. Às vezes vem carregado de
de preconceitos, mesmo que o outro tenha a melhor das boas intenções, em que a pessoa que está passando por depressão, ela se sente julgada, ela se sente pressionada a estar bem, ela se sente pressionada a seguir com a vida. Já escutei situações, já escutei falas como: mas você tem tudo, por que você está triste assim? Então, isso vem carregado de julgamento, vem carregado de uma certa lição de moral, que isso mais prejudica do que ajuda. Então, a dica que eu dou para a rede de apoio, né? Esse era meu próximo questionamento. Me ajuda a ajudar. Né? Como eu tô convivendo com uma pessoa que eu tô vendo, um exemplo, tá, gente? Que eu tô vendo que ela tá triste, que ela tá se isolando e que esse comportamento se mantém. Como que eu posso auxiliar essa pessoa? Dê a ela a sua presença. A sua presença, não necessariamente com uma palavra. Esteja próxima a ela. Eu tô aqui. Exato. Mostre para ela que você está aqui. Entende? Mas sem julgamento, sem conselhos, sobretudo, esses conselhos que são carregados de boa vontade. Acho que o melhor conselho é: vamos para terapia? Eu posso arrumar um psicólogo para você? Isso, mas sem conselho no sentido de levanta, vamos viver a vida, nesse sentido mais, né? E com certeza, uma das dicas é: instrua a procurar um profissional especializado, psicologia e psiquiatria, para lidar, porque nós temos ferramentas para lidar com essas situações. E são ferramentas que não vão ferir o próximo, que a gente vai saber lidar com aquela pessoa de uma forma adequada para o que ela está vivendo. Entendi. Né? Agora, claro, a rede de apoio é importante, a família é importante, os amigos são importantes. Então, manda uma mensagem: como você está hoje? Quando quiser conversar, estou à disposição. Se você quiser que eu te leve nessa consulta, me põe disponível. Vou com você ao psiquiatra. Não precisa ter medo. É o estar presente ali mesmo, Exato. né? A pessoa sentir que tem alguém para segurar a mão. E eu acredito que quando a gente fala de jovem e adolescente, a gente vê isso muito. Vivenciando a universidade, a gente vê muito isso. Os colegas estão muito mais próximos do que muitas das vezes os pais. Então, às vezes, um colega dentro de sala de aula, ele consegue perceber algo que dentro de casa o pai e a mãe não percebem. Porque a nossa vida é tão corrida, né? E eu vejo muitos alunos aqui na faculdade que passam o dia todo aqui. Então, eles estão próximos aos amigos, aos professores. E aí, quando chega em casa, tá cansado, o pai e a mãe também chegou do trabalho cansado, toma banho, vai cada um pro seu quarto. Então, é muito mais fácil um amigo se tocar que tem algo ali que não tá bom do que os próprios pais. A mãe é só um cansaço mesmo. Aí passou o dia inteiro na faculdade. Chegou em casa, tá com fome e quer dormir. Nunca vai achar, já que passa tanto tempo longe, que é um processo de depressão acontecendo. É isso mesmo. E a gente falou aqui, que eu acho importante, eu até queria ter pontuado na hora, que a senhora falou: depressão não tem cura, né? Ela tem tratamento. Mas é importante que a gente fale, assim, que existem muitas doenças que não têm cura e que a pessoa vive tranquilamente. Até citei aqui com as meninas agora há pouco: eu tenho hipotireoidismo. Não é uma doença que tenha cura, não é uma disfunção que tenha cura. Mas eu tomo medicamento todos os dias e eu não sinto nada de anormal no meu corpo por conta do hipotireoidismo. Então, assim, tá, eu tenho depressão, então eu vou ser uma pessoa doente que vai sofrer pro resto da vida? Não. É exatamente por isso que estamos aqui. É isso, vamos deixar isso bem claro. A importância da psicologia, a importância da psiquiatria, né? A pessoa que está em tratamento, ela vive uma vida normal. Ela pode ter uma oscilação, como todos nós temos, né? Oscilações, mas a ideia é justamente conferir qualidade de vida em que ela toque a vida dela de uma forma que se sociabilize com as pessoas, que volte a trabalhar, volte a estudar, ter uma vida normal.
Quer casar, casa. Quer constituir família, vai constituir família. É viajar ao mundo. Não vai viajar ao mundo. E é importante, e sim, de fato, é importante ressaltar isso. Por quê? Porque o paciente depressivo, por vezes, ele não encontra esse escopo. Ele fala, então, já que é isso mesmo, Vou viver assim. Não, ou penso o contrário, né? Já que eu não tenho cura, eu vou então dar fim ao meu sofrimento, né? E não é. Igual você colocou, igual a doutora falou, uma diabetes, por exemplo, a pessoa tem diabetes, ela não tem dia que tem picos de insulina, é a mesma coisa. E aí, só que eu penso que a estigmatização da doença, de falar que, porque depressão você não pode tomar remédio por um bom tempo, tem nada a ver. É como qualquer outra doença. Acho que a partir do momento que a gente começar a conscientizar as pessoas que é como qualquer outra doença, as pessoas vão conseguir se tratar de uma maneira mais natural. E as pessoas têm medo também dos estigmas, né? Infelizmente, tem frases como, por exemplo, psicologia, psiquiatria é coisa para doido. E acha que vai viciar em remédios e vai perder ainda mais a qualidade de vida. E não vai. A ideia é justamente o contrário. Vai ter mais qualidade de vida, vai ter mais acesso vamos dizer assim, a uma melhoria pessoal. E tem muito isso, né? Não, eu não quero ser uma pessoa viciada em remédio, dependente de remédio. Mas, gente, se o remédio tá ali para te ajudar, o que tem se tomar esse remédio para a vida toda? Assim, a gente para com essa estigmatização quando a gente pensa que é um diagnóstico. E como a professora falou lá no início, que se você tem uma perna quebrada, você procura um ortopedista para curar essa perna, para tratar essa perna. Quando você tem uma depressão, você tem que procurar um médico o psicólogo, para poder tratar esse diagnóstico. E para com esse tratamento, você conseguir melhorar a sua qualidade de vida. Eu vou ter que tomar remédio a vida toda? Sim, se você tem um diabetes, você tem que tomar remédio a vida toda. É isso. Então, a gente tem que parar de pensar que os diagnósticos como depressão é um diagnóstico estigmatizado. A gente tem que tirar isso. É um diagnóstico como outros diagnósticos, precisa de tratamento, precisa de olhar, precisa de empatia e precisa que a gente, como paciente, como pessoa com diagnóstico, entenda que a gente vai precisar do tratamento para ter uma melhor qualidade de vida, para a gente conseguir observar a vida de um olhar melhor, um olhar mais saudável, né? Porque quando você está tratada, você tem um olhar mais saudável. Mas essa é uma construção que a gente precisa lutar muito para ela ainda. Porque hoje eu vejo na psicologia os diagnósticos de TDAH, de autismo são bem aceitos já. Os pais, as mães já conseguem lidar com isso, medicar os filhos para isso. Mas quando um filho é diagnosticado com depressão, a gente vê aquele susto, né? Parece assim, onde eu errei com meu filho? A gente não errou. Aconteceu, aconteceu e tem tratamento, E a depressão, ela é fisiológica? Ou foi algum fato que aconteceu na minha vida que me levou à depressão? Ou é algo que acontece no organismo, que acontece no cérebro mesmo, quimicamente lá, que desencadeia a depressão? Ela é multifatorial. Ela é tudo isso que... Tudo isso junto. Tudo isso junto. Tudo isso junto. Tem fatores biológicos, tem fatores genéticos, tem fatores sociais do meio ambiente, né? E tem, claro, fatores psicológicos. Então é importante, gente, como a gente falou aqui, que a gente fique atento e assim, tem como viver bem tendo depressão. Ser uma pessoa normal, né? Com comportamentos normais, com socialização normal, se você tem um acompanhamento médico, um acompanhamento psicológico, tomar a medicação certa. Então, assim, acho muito importante a gente quebrar esse tabu de é doido, tá inventando coisa que não existe, para com isso, vai trabalhar.
Já ouvi falar muito isso. Isso é falta de trabalho, por isso que tá nessa tristeza. Então vai trabalhar. Não é. É uma doença. E algo, mas é uma doença que não tem cura, mas que a gente pode ter uma qualidade de vida boa. Trabalhando essa ideia, né, professora? A gente vai evitar o assunto total do qual a gente está aqui para o Setembro Amarelo, porque a gente só tem a finalização, o autoextermínio, justamente porque houve um estigma sobre uma doença. Sim. Mas também é necessário respeitar o tempo da pessoa para ela acessar essas possibilidades, sem forçar, né? Respeitando o limite, respeitando o tempo dela, porque o ânimo é muito diferente. Uma pessoa em depressão, o ânimo dela fica muito rebaixado. Então é necessário oferecer e estender a mão e estender o ombro, caminhar junto, mas entendendo que esse caminhar por vezes vai ser bem acelerado, por vezes vai ser mais lento, né? Respeitar isso, para a pessoa não se sentir julgada. O mais importante é ela não se sentir julgada, ela não se sentir pressionada. Eu acho que aqui a gente está em um ambiente acadêmico, um podcast acadêmico, onde a gente tem muita relação de jovens, né? Apesar de a gente não ser tão jovens, alunas tão jovens, mas... Eu já denunciei minha idade, eu falei, eu sou pré-internet. Eu quase concordei, falei, deixa eu me segurar, mas eu também. Eu sou pré-internet, é isso. Tá tudo certo. Então, apesar da gente não ser tão jovem, mas a gente está num ambiente onde existe muitos jovens, e os jovens muitas vezes eles atropelam o olhar para o outro. Então é importante a gente ressaltar que a gente precisa enxergar o colega. Como você disse, tem colegas que passam o dia todo aqui na faculdade, na instituição. Então a gente tem que pensar que esse colega que muitas vezes era aquele colega que era amigo, que era gente boa, como eles falam, legal, de repente começar a querer ficar sozinho, se isolar, às vezes faltar muito às aulas. É umas características que a gente, como colega, tem que observar e se atentar. Uai, o que está acontecendo? Não, eu só terminei com a namorada essa semana, não quero ir. Então, beleza, então tá certo, é uma coisa transitória. Mas aquilo se manteve, olha, desperta um alerta, esteja mais próximo, aproxima desse colega, chama ele para ir sentar junto, para lanchar e esteja disponível, né? Porque pra gente aqui, o Setembro Amarelo é um tempo de falar sobre o autoextermínio, mas no sentido de prevenir. Isso. É um mês que a gente fala muito, mas a gente quer que esse mês, que essa prevenção seja para o ano todo, que seja duradoura. Essa conscientização não seja uma conscientização pontual, ela seja uma conscientização que vá durar, que a gente consiga manter. E no dia a dia, com os colegas, com os amigos, a gente consegue fazer esse movimento de proteção da vida, né? A universidade tem que ser mais do que só vir para assistir a aula. Eu acho que a universidade, as salas de aulas, elas precisam ser um ambiente onde a gente encontre apoio. Justamente esse apoio que a professora falou, de estar do lado. Não, eu tô aqui. Você não quer falar? Tudo bem, mas eu tô aqui. Esse olhar que a gente pode ter com o colega, dessas diferenças que a Shirley pontuou. Então, a sala de aula ela precisa ser isso, a universidade precisa ser isso. E até porque tantos vínculos são criados dentro de uma faculdade, né? Eu tenho colegas, amigas de 20 e tantos anos que começaram ali dentro de uma sala e que a gente leva para a vida toda, né? Então, esse contato dentro da sala de aula é muito importante, de aluno com aluno, aluno com professor. Então, resumindo aqui o que a gente está falando hoje, enfatizando a questão do Setembro Amarelo, da valorização da vida, que foi isso que a gente quis contextualizar aqui, né? O diagnóstico, o olhar atento para quem está sofrendo, para que não chegue no momento de tirar sua própria vida. E quando isso acontece, eu penso assim, eu já fiquei sabendo de fatos e que eu nem era tão próxima, mas eu olhando de fora pensei, será que a gente poderia ter contribuído de alguma forma? A gente poderia ter ajudado essa pessoa de alguma forma para que isso não acontecesse? E assim, queria mais uma vez assim de dicas, né? A gente gosta muito de dicas, mas
de como a gente poder ajudar antes de acontecer, sabe? De ver que a pessoa tá lá no fundo do poço e muitas vezes a gente não vê, né? Às vezes é muito disfarçado. Mas como, assim, pra gente contextualizar tudo que a gente falou aqui resumidamente, como poder ajudar uma pessoa que está em um nível de depressão tão alto que acha que a sua vida não vale mais? Daniela, aqui tem um ponto também importante. Por quê? Porque a depressão ela não funciona de uma única maneira. Tem pessoas que são depressivas e ansiosas juntos. Tem os dois diagnósticos, comorbidades. E isso faz com que os sinais eles fiquem muito disfarçados. Não é tão evidente assim para todos, né? Não tem como, vamos dizer assim, repara só nisso. É um conjunto de situações, né? Que demonstram de uma forma comportamental, inclusive, tá? Às vezes não é só o isolamento, às vezes é uma pessoa que é solícita demais, que ela não consegue nem mesmo dizer um não, vamos dizer assim. E você vê que ela tá emagrecendo, ela tá sem aquele tônus de vida. E ainda assim você acha, não, mas tá sempre presente, tá sempre aqui, parece estar sempre alegre. Então é um pouco complicado, é difícil fazer analisar esses sinais para além do que eu estou dizendo aqui. Porque pode acontecer de ser muito disfarçado. Muito disfarçado. E aí é necessário entender também, porque as pessoas, quando acontece, as pessoas ficam pesarosas pensando sobre isso. O que eu poderia ter feito? Isso. E aí começam a carregar uma culpa que, por vezes... A família, principalmente, né? Por que eu não reparei? Por que eu não percebi esse sinal? Por que eu não observei isso? Por que eu não insisti para ir em tal lugar? E geralmente as pessoas querem insistir para ir numa igreja, querem insistir para ir em determinados lugares que são bons e são positivos e que fazem bem, mas que não são adequados para lidar com aquele diagnóstico. Né? Aquele momento. Exatamente. Então, os sinais que eu recomendo é uma mudança de humor, uma mudança de comportamento, de isolamento, uma mudança corporal e imagética, corporal mesmo, de imagem da pessoa. Às vezes apresenta um certo desleixo, né? Uma certa pessoa não se sente com necessidade de se arrumar, de se apresentar. Tá? Tem pessoas que não conseguem nem mesmo fazer a higienização pessoal, não sente vontade de levantar da cama, aí começa a faltar demais, não está presente, não quer fazer parte das atividades, se isola. Quando você percebe que o aluno quer fazer sozinho porque faz parte da dinâmica pessoal dele, tudo bem. Agora, quando você nota que não quer fazer porque está se sentindo excluído ou porque não tem medo de falar em público, aí já é uma situação, inclusive, para encaminhar para o NAP. Esse era o ponto que eu queria chegar agora. Como que funciona aqui na Unigoiás? Nossos alunos, nossos colaboradores, a família Unigoiás mesmo. Nós temos um ponto de apoio que é o NAP. Exatamente, o NAP. No qual a doutora Jorge é a nossa coordenadora. Então, fala pra gente quem pode, como fazer, em qual momento a gente pode procurar o NAP. Pode procurar o NAP a hora que quiser. Né? Eu digo que as portas estão abertas, né? O NAP é um núcleo de apoio psicopedagógico para a comunidade Unigoiás, para os colaboradores, para os professores, alunos, funcionários, para todo mundo que faz parte da Unigoiás. E ele funciona ali no pátio, né? Ao lado do centro de convivência ali, isso, no centro de convivência, ao lado da brigadista. Pode ser agendado a consulta
por vezes diretamente comigo, os coordenadores dos cursos geralmente falam diretamente comigo. Também pode ser agendado via secretaria, na secretaria da diretoria acadêmica. Pode ser agendado via WhatsApp, via e-mail. Ótimo. E estou ali à disposição. E por vezes as pessoas me encontram nos corredores e agendam no corredor mesmo. Então eu estou o tempo todo circulando, estou em sala de aula, oferecendo esse apoio, né, esse acolhimento, essa ajuda. O importante é a gente ressaltar que existe o NAP, a doutora Georgia está aqui para ajudar, e se você que nos assistiu, que está nos acompanhando, se você acha que algum desses pontos aqui te tocou, que tem algo que te incomoda, procure o NAP, né, doutora? Às vezes é só um bate-papo e você vai ver que você não tem nada de depressão, nenhum disso, era só um momento de tristeza. Mas por que não ir lá conversar, falar, não é? E já recebi pessoas que vão lá para dizer de outras pessoas que estão... que ela está percebendo uma certa tristeza. Que ótimo. E aí, nesse sentido, me avise e eu também faço uma atuação com relação a isso. E aí você passa a ter um olhar mais clínico, mais apurado em relação a essa pessoa que muitas vezes está no nosso convívio todos os dias, né? Geralmente eu vou até a pessoa, me apresento, converso com ela, pergunto se quer agendar um momento no NAP, me mostro disponível. Então também tem essa possibilidade de um aluno, um professor perceber um comportamento, me acionar, dizer o que está acontecendo e pedir para eu me posicionar com relação a isso. Que bom. Muito importante. Meninas, chegamos ao final. A gente poderia ficar aqui a manhã inteira. Eu tô babando na aula. Foi muito bom mesmo. Eu agradeço muito a iniciativa de vocês, que foi a iniciativa das nossas duas alunas queridas aqui. Elas estão na minha iniciação científica, elas são minhas orientandas. Olha, maravilhosas. Quero até falar sobre isso. Eu faço uma pesquisa junto com elas, né? De iniciação científica aqui na UniGoiás sobre depressão, suicídio em profissionais de segurança pública. Olha só, que porque isso é importante falar, Daniela. Infelizmente, as pessoas que estão mais envolvidas nesse contato direto com a depressão, com a violência, por vezes, elas entram num processo de doença pelo que elas vivem no cotidiano. A rotina deles é muito sofrida, né? Então, deixa aqui o alerta, a dica. Cuide de sua saúde mental. É necessário cuidar da saúde mental. E, sobretudo, para nós, que somos cuidadores, né? Aqui na UniGoiás é uma faculdade, é um centro universitário de ensino à saúde. Então, nós que estamos na área da saúde, a gente precisa cuidar muito da nossa saúde mental. Porque para cuidar do outro, precisamos estar bem, né? Estar bem. É isso. Então, eu chamo de meninas. As meninas são minhas orientandas de iniciação científica, o que me dá um imenso orgulho. Que lindas, parabéns. Então, Shirley, muito obrigada, viu? Valeu demais pela sua presença. Você quer deixar algum recadinho? Pessoal da UniGoiás, que está assistindo aqui, que está vendo esse podcast, procure um apoio. Você tem perto de você pessoas que confiem, procure essa pessoa, se apoie. E vamos todos preservar a vida, né? Nós estamos aqui para falar de vida. Setembro Amarelo é para falar de vida. É isso. Muito obrigada pela sua participação, pela sua iniciativa, tá bom? Valeu demais estar aqui com você hoje. Quer deixar aí um recado, uma mensagem? Sim, eu gostaria de dizer que o Setembro Amarelo ele precisa ir além de setembro. Que a gente possa voltar os nossos olhares para as pessoas que nos cercam, desacelerar um pouco mais para enxergar o outro. Muito bom. E, doutora Georgia, muitíssimo obrigada. Foi muito esclarecedor, muito rico, tudo que a senhora passou para nós aqui hoje. Muito obrigada, eu agradeço. Quero deixar também ressaltado o CVV. O número do CVV é 188.
Caso precise, funciona de 24 horas, de segunda a segunda, domingo a domingo. Então, se você está passando por algum problema, não faz parte da comunidade Unigoiás, você tem outras opções, tem o SUS, tem o CAPS, as UBSs, o CVV. Não se sinta sozinho, busque ajuda, porque fazer um grito de ajuda pode salvar a sua vida. E é importante isso. É isso. Então, muitíssimo obrigada a todas as minhas convidadas especiais e a todos vocês que nos assistiram. Eu falei que ia ser enriquecedor e esclarecedor e realmente foi. Então, muito obrigada. Se você é da Unigoiás, precisa de ajuda, precisa bater um papo, procura a doutora Georgia no NAP. E é isso, a gente fica por aqui. Muito obrigada. Encerramos aqui mais um episódio do GoiaCast.